Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas Escrituras. E se essas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo ficassem ter com ele mais depressa possível partiram. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 15. Depois dos problemas enfrentados em Tessalônica, Paulo e Silas seguem a sua viagem para Bereia. Ao chegarem nessa cidade, eles também se dirigiram para uma sinagoga dos judeus. Mas, diferente da recepção em Tessalônica, Lucas diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Eles receberam a palavra e com muita força de vontade. Lucas também nos afirma que todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se de fato aquilo que Paulo estava falando estava condizente com aquilo que estava escrito. Esse desejo de aprender e essa postura de humildade serão fundamentais para o desenvolvimento da obra missionária na cidade de Bereia. Essa postura dos bereanos fez com que muitas mulheres gregas de alta posição e não poucos homens acreditassem naquilo que Paulo e Silas estavam anunciando. A obra missionária encontra terreno difícil, como na cidade de Tessalônica, mas também encontra terrenos férteis, como na cidade de Bereia. A humildade dos irmãos bereanos nos fazem pensar sobre o quanto a humildade é importante para o crescimento na obra de Deus e na vida espiritual de cada pessoa que escuta e que quer viver o Evangelho. Primeiramente, porque pessoas humildes são pessoas mais equilibradas. Romanos capítulo 12, no versículo 3, diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A sinagoga em Bereia era semelhante à sinagoga em Tessalônica. No entanto, as pessoas sabiam que precisavam aprender algo mais. Esse espírito aberto ao entendimento da vontade de Deus na história, ao novo que sempre pode surgir, e o fato de achar que não sabiam tudo, mas que ainda podiam aprender, faz com que a pregação de Paulo nesse lugar tenha muitos frutos. A humildade também está no fato de que os bereanos demonstraram que não se consideravam superiores a Paulo e Silas. Romanos capítulo 12, versículo 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Deus pode sempre nos trazer algo novo através de pessoas que, por sua aparência ou talvez disposição intelectual, ao nosso olhar, não estariam capacitadas. Não nos esqueçamos que Lucas nos informa
que muitas mulheres gregas de alta posição e não poucos homens se identificaram com a pregação de Paulo e Silas. E o que eles pregavam? Pregavam Jesus Cristo ressuscitado, o Filho de Deus, aquele que foi morto por circunstâncias econômicas, políticas e históricas, mas que foi ressuscitado por Deus, o Pai, e que nos traz uma salvação livre de conceitos ou meras formalidades religiosas. Quem aceita o Evangelho de Jesus Cristo deve ter em mente Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Essa palavra faz uma diferença muito grande na vida e na história de pessoas que estão desiludidas, que se consideram fracassadas, são humilhadas e não têm voz para gritar por socorro, pedir ajuda ou lutar contra a violência. Mas o ódio e o espírito de vingança dos judeus de Tessalônica não demorou a trazer problemas também na cidade de Bereia. Lucas informa que os tessalonicenses foram até Bereia para promover a discórdia. Provérbios capítulo 26, versículo 21 diz o seguinte: o que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogareira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. A discórdia não é condizente com o espírito de unidade e humildade que se espera da vida daqueles que têm um compromisso com o Espírito Santo. Romanos capítulo 13, versículo 13 diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. É preciso muito cuidado. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 36, alerta da seguinte maneira: mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Diante de toda a perturbação, Paulo seguiu viagem para Atenas, e Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Mas pouco tempo depois, quando Paulo chega à cidade de Atenas, ele percebe que a obra ali era muito volumosa e precisava de mais ajuda. Ele não podia fazer aquilo sozinho, então ele pediu que Silas e Timóteo fossem ajudá-lo. Uma atitude de quem sabe reconhecer que não é preciso fazer tudo sozinho e muitas vezes precisamos ser humildes para pedir a ajuda de outras pessoas. Lucas escreveu tudo isso para ensinar a Teófilo o que era importante para que a igreja pudesse crescer. Isso nós todos precisamos aprender também. Deus abençoe você e também a toda a sua família. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.